Olá, boa tarde, boa noite. Como vão todos e todas? O meu boa noite. É uma alegria estar mais uma vez aqui no Arquitetura do Planejamento em Pauta. Hoje com o querido amigo Ives Lima Nascimento. Estamos aguardando ele entrar para a gente bater um papo gostoso sobre o artigo que ele e o Rodrigo da Mata, que também entrou aqui, escreveram no Arquitetura do Planejamento, tomo 2, né? O Ives já entrou aqui, ele deve fazer a solicitação para eu poder aceitar. Lembrando a todos que a Fórum está com um ótimo presente para o público, com os 100 mais vendidos com 30% de desconto. E tanto a Arquitetura do Planejamento quanto o Arquitetura do Planejamento Tomo 2 estão nessa promoção. Então, quem quiser, na minha bio tem o link que vai direto para a editora, tá? Olá, meu querido amigo! Ives? Deu uma cortada. Tá me ouvindo? Tudo bom? Como vai você, meu querido amigo? Tudo ótimo. E com você, como é que estão as coisas? Tudo bem, tudo bem. Então, Ives, primeiro queria te agradecer muito você ter aceitado o convite, né? De falar um pouquinho sobre o artigo que você e o Rodrigo escreveram. O tema, o artigo chama Direito às Cessões e Patrimônio Imobiliário, o problema da liquidez. Eu fiquei muito contente com essa parceria, eles aceitaram porque eu sempre gosto de fazer essa mistura. Nosso querido amigo Daniel Bucari entrando aqui para dar boa noite, e foi através do Daniel que eu conheci os meninos, né? Meninos porque pela minha idade, mas super competentes. E é uma alegria muito grande vocês fazerem parte dessa obra do Tomo 2, que eu acho que o grande sucesso desse livro é essa mistura de gente novos, mestrandos como você e o Rodrigo, como pessoas mais experientes, como o Marco Antônio esses dias estava falando sobre processo. Acabou que dois textos de processo ficaram agora no final, né? E tem 3 que abordam a questão do direito processual. A de vocês traz dentro da prática envolvendo direito imobiliário, que vocês fizeram esse revés, né? E também tem o do Ações Testamentárias com Planejamento, que é o do Marco Antônio, e também as convenções processuais que eu escrevi em coautoria da Caroline, que tem muito mais expertise no assunto. O Caio também está no livro, também tem um artigo sobre legítima, que é a base, um viés, um recorte que ele fez da dissertação de mestrado dele. Bem, vou apresentar o Ives, para quem não conhece. O Ives é mestrando em Direito Processual da UERJ, pós-graduado em Direito Tributário pela UCAM, pela Universidade de Cândido Mendes, advogado do Bucar Marano, né? E, como eu também, vocês vão ver pelo sotaque, o Ives não é das terras cariocas. A gente tem o Rio como carioca de alma, né, Ives? Mas nós Verdade. somos de outras terras que viemos plantar essa sementinha por aqui. Então, a palavra com você, mais uma vez, muito obrigada. Olha, uma plateia super bacana, Maici, Marília, Pedroso de Curitiba, uma galera aí ouvindo aí a nossa live. A palavra com você. Chega de falar. Primeiramente, boa noite a todos e a todas. Agradecer o convite da professora Daniele Teixeira. Na verdade, não é um convite seu, você não se recusa, né? Tem que comparecer. O maior nome de sucessões no Brasil. Sou muito grato, né? Talvez até pela amizade, esteja participando um pouco dessa obra, porque é uma das maiores do Brasil. O tomo 1 já foi um sucesso.
o tomo 2 tem tudo para ser já entre os livros mais vendidos do Brasil. Então, para mim, na verdade, é uma honra, né? E aí representar um pouco de Sergipe no Rio, que é sempre um orgulho, que eu sempre levo no peito, porque é uma coisa que é como você falou do sotaque, mas é um traço cultural da nossa terra, e trazer um pouco dele para as terras cariocas é sempre bom. E destacar também dos grandes amigos que estão aqui presentes, o professor Daniel Bucar, o professor Caio Pires, o Rodrigo, que escreveu junto comigo, eu escrevi junto com ele esse artigo. Foi um desafio muito grande, né? Para um pretenso processualista e um pretenso civilista desafiar temas tão práticos, ou digamos assim. Apesar da academia se debruçar bastante, o livro debruçar bastante, é um tema bastante prático e que, de alguma forma, um traço processual pode trazer alguns instrumentos e favorecer a aplicação de alguns institutos um pouco esquecidos pelo direito sucessório e tudo mais. E aqui eu destaco até a importância de compreender o direito às sucessões como um sistema brasileiro de sucessões, como o professor Daniel Bucar fala, do aspecto tributário, do aspecto processual, notarial e do direito civil. Porque se não dá para se entender sucessões apenas por sucessões. Você começa a ter uma perna em falsa. Então, para você pisar firme, é importante você compreender o Instituto como um todo. Então, eu já até antecipo, viu, professora Daniele, as desculpas aqui por futuros rateios no direito civil, que é a minha área mais processual, mas é uma área que eu gosto muito também e fico muito honrado e feliz pelo convite da live, que é sempre um prazer falar com você e para você, porque realmente o Rio nos uniu e espero que permaneça sempre assim e que as pessoas de outras cidades, de outros lugares, possam também trocar experiências e que a gente possa fazer esse breve encontro aqui, que já aproveitou para todo mundo. Muito obrigado. Nada, eu que agradeço. Indo à temática, é muito interessante, porque aí não tem como, né, vocês terem a influência de diálogos, inclusive, porque vocês bebem na fonte lá com o professor Daniel Bucar, você percebe isso no texto de vocês, né? Não só vamos supor, desse posicionamento que é bem vanguarda do Daniel, trazer a questão da sucessão como um sistema, né? Essa forma que ele entendeu e apresenta, isso é fantástico e é a verdade, é a realidade. E o artigo de vocês traz muito isso, né? Essa reflexão desde a questão das dificuldades do direito imobiliário, com a natureza do próprio direito às sucessões, né? Então, assim, as dificuldades a dificuldade de chegar nessa liquidez, né? Quer dizer, vocês chamam a atenção desde o título de vocês, que é muito importante. Então, assim, é bem interessante para quem ainda não leu, avisando a todos, além do desconto, o livro está em pré-venda, mas a partir do dia 21 de dezembro está sendo entregue o livro. Eu também estou ansiosa para vê-lo, porque eu li só, tive o privilégio de ler em PDF, algumas pessoas, mas, na verdade, o livro agora, dia 21, semana que vem, antes do Natal, a gente deve estar recebendo. Bem, aí vou tocar sobre, dentro daqueles aspectos que a gente falou, dessa obrigatoriedade do inventário, né? Quer dizer, e aí já fazendo só um link em relação ao planejamento, que às vezes, infelizmente, tem pessoas que vendem outros instrumentos que podem ser, como a holding, super interessante, dizendo que não passam em inventário, né? Então, quem tem patrimônio, já desconstruindo isso e passando a palavra para você dentro dessa necessidade do inventário no sistema sucessório brasileiro, né? É importante pontuar de início. Primeiro, já vou agradecer também ao público que vai entrando, o pessoal que vai entrando aqui, ao Felipe, ao PH, o PH de Aracaju, o Felipe, meu companheiro do mestrado lá. Eu queria falar o seguinte, é importante porque, como você bem falou, o professor Daniel Bucar, ele traz a prática da advocacia dele, de mais de 20 anos, e a reflexão dele com a academia faz com que todo esse sistema de sucessões, essa atuação forte nesse tema, ele consiga provocar algumas reflexões necessárias para que a gente entenda não só o problema do cliente, mas também o que a academia nos obriga a pensar. E quando você pensa na liquidez, eu queria só, para ilustrar e ficar fácil o diálogo,
que a liquidez também tem que ser entendida como um aspecto econômico. Porque 100 mil reais numa casa avaliada é diferente de 100 mil reais num banco aplicado. Então, ali, a gente entende que é o mesmo valor, mas qual que é a liquidez de fato para que a gente possa utilizar rapidamente? Então, quando o professor Daniel Albuquerque fala do artigo 1784 do Código Civil e fala da SEISINE, que não se transmite desde logo a sucessão, é porque, de fato, o inventário é um aspecto obrigatório no sistema brasileiro e que a gente tem que passar por ele. Isso é um fato, porque o inventário serve para liquidar o patrimônio, pagar eventuais credores e repartir a herança aos herdeiros. Quando a gente entende, quando a gente fala do patrimônio imobiliário, que é o nosso aspecto que eu e o Rodrigo abordamos, o Rodrigo ele tem um aspecto mais, ele tem uma preocupação com o inventário do aspecto mais imobiliário, porque ele é especialista também no tema, mas porque a gente vê na prática que muitas pessoas não têm nem a propriedade do imóvel quando estão vivas. E quando morrem, os herdeiros acham que ela tem e são vários empecilhos criados nesse achismo. Então, se a gente não começa a um planejamento entendendo se de fato aquela propriedade já é do herdeiro ou não, a gente antecipa eventuais problemas para fazer o planejamento. E isso tem que ser posto logo, porque o planejamento, como você bem fala no seu livro, e como tem que ser um instrumento eficaz. E para ele ser eficaz, eu preciso entender como é que ele funciona, né? E o planejamento não é simplesmente a pessoa morre e dividir o patrimônio. Você tem que saber se a propriedade do ecujo realmente estava no nome dele. Se não, os herdeiros têm que ser advertidos de eventuais custos inerentes à própria herança. E percebam, professora Dani, perceba, se você não tem o dinheiro para pagar o imposto, o seu inventário pode ficar parado, né? E aí, enfim, no artigo a gente tenta abordar que a figura impositiva do inventário do brasileiro, seja extrajudicial ou judicial, ele obriga, eu falo obriga mesmo, ele obriga as partes a tomarem cuidado com suas particularidades para não se surpreenderem depois. Porque é muito fácil só reclamar do imposto quando você não se preocupa em planejar em vida, porque isso é importante, né? Hoje, na sociedade moderna, no mundo dinâmico, o processo também é dinâmico. Então, enfim, e a resolução do CNJ 35/2007, que a gente cita no artigo, que veio a definir o inventário extrajudicial, é importante para que foi um instrumento importante para não só otimizar a forma de liquidar o patrimônio, mas como também diminuir um pouco o tempo, né? Então, acho que isso é importante pontuar. Não, isso é super, Ailda. Até consumir o patrimônio imobiliário com seus custos mensais. Sim, porque hoje em dia eu acho que é importante mostrar essa transição também do patrimônio, né? Assim, primeiro, quando você diz que a necessidade analisar essa questão do sistema, porque os pilares estão abalados, e realmente, porque os pilares do direito das sucessões é o quê? É a família e propriedade, que eles chamam, né? E esses dois pilares foram totalmente desestruturados. Então, a gente tem que buscar e atender através de um sistema mais eficiente, né? E o planejamento pode estar vindo atender. Mas quando se fala da questão também, o Rodrigo, que tem um domínio maior sobre o direito imobiliário, mas o que a gente vê é que a natureza do direito imobiliário ele é muito enrijecida, muito formal, né? E o patrimônio não, a riqueza, até bem pouco tempo atrás das pessoas, era constituída só de bens imóveis, né? Fazendas, terras, sítios, conjugados, e se investia muito em imóvel. E isso foi mudando com as transformações socioeconômicas, foram mudando para bens móveis, e hoje em dia já os bens digitais, novos bens, e tudo isso, essa diversidade da forma de constituir um patrimônio. Então, assim, vamos dizer assim, o direito imobiliário, que tem essa natureza mais rígida também, tem que se adequar a essas decisões, né? A essas decisões não, mas a essa nova estrutura, né? Que a sociedade demanda por instrumentos mais ágeis. E aí você fala também no artigo que vocês demonstram, né, não tem como não passar por um inventário,
tendo patrimônio, né? Você pode simplificar esse inventário através de estratégias, porque o planejamento, quando se fala, é isso, né? É você buscar estratégia eficaz e eficiente para a transmissão daqueles bens. Então, eu estou adorando destacando essa palavra de estratégia, porque é isso. É você ver o Exatamente. conteúdo do que se tem de patrimônio, o que se quer fazer. Quando o Daniel me emprestou essa nomenclatura, o Daniel é ótimo para escolha de palavras e temas, né? Ele é hors concours. É, E ele falou sobre essa questão da customização, né? Do planejamento acessório conforme a família. E é uma característica também, quando você tem muito bens imóveis, de como organizar, o que se pretende, qual é o intuito, né? Então, assim, é necessária essa análise subjetiva aí do planejamento acessório. Agora, uma questão processual, por exemplo, é a questão do prazo do inventário, como se fosse possível num prazo irreal. De um ano, mal se começa um inventário, né? Isso se for de uma forma bem amigável, todo mundo concordando. Isso é uma ficção do Código de Processo, né? ah, com certeza, com certeza. Como se até em inventários pequenos já não demora esse tempo, não termina só com esse tempo. Imagine inventários mais complexos, grandes e tudo mais. Inclusive, no nosso artigo, a gente lança uma pesquisa da Anoreg, salvo engano, mas está lá, está referenciado lá, que é que antes da resolução do 35/2007, que permitiu o inventário CNJ, né? extrajudicial, exatamente, o prazo médio, de acordo com a pesquisa, de um inventário no Brasil eram de 15 anos. E que o inventário extrajudicial de um mês, né? Não estou aqui falando, não estou aqui levantando bandeira para que tem que ser extrajudicial. Não é isso. A gente tem que entender que o judicial está posto. O judicial existe. Em alguns casos, ele é obrigatório. Mas vamos lá. Como eu posso, com um planejamento sucessório, mitigar essa demora, né? E aqui eu vou dar um exemplo, assim, que a gente também cita no artigo, que o Rodrigo me lembrou muito bem quando a gente estava fazendo sobre isso, é que no processo judicial a gente tem uma ordem cronológica dos atos, né? E no extrajudicial não seria bem assim. Então, assim, há inúmeras vantagens também, desde a resolução 35 do CNJ, que são mais de 2 milhões de inventários extrajudiciais. A gente também tem que falar do ITCMD de cada estado ser um valor diferente. Em É, 2015, até um próprio artigo do professor Daniel e do professor Caio, eles falam que a média do ITCMD é de 3,8%, enquanto do arroz é 7%, por exemplo. Então, assim, e cada estado vai de algum jeito, vai colocando o ITCMD e as pessoas não torcem que entender de forma geral, mas como forma específica, de forma regional. Porque para ele ser eficaz, ele não tem que ser para tudo, mas sim para tudo e para alguns aspectos subjetivos daquela localidade. Isso é importante. E o patrimônio imobiliário também. Porque quando você quer dar liquidez, hoje, como você bem falou, Dani, muitas pessoas preferem receber uma herança do imóvel, eles querem vender e investir em ação, investir em alguma coisa, não tem problema. Mas aquele patrimônio, muitas vezes, não era nem propriedade de cujos. E aí você quer vender, investir, você não tem esse instrumento ainda. Tudo bem que o próprio Código de Processo, no artigo 619, salvo engano, ele permite o alvará judicial para que você possa vender o imóvel. Mas tem muitas particularidades que precisam ser levadas em conta, até mesmo para você conseguir pagar o imposto para conseguir vender, né? Então, assim, até como o Rodrigo até comentou aqui, o custo mensal, por exemplo, de um aluguel, de um imóvel que você herda, você pode ajudar a pagar os custos com o inventário. Então, além da organização patrimonial, a organização financeira das pessoas que herdam é importante. Então, a gente tem que falar isso, né? O inventário também não pode ser só visto como liquidação de patrimônio, mas como a efetividade do planejamento para que organize esse patrimônio de forma mais fácil e célere para as pessoas. E é isso que a gente destaca. Agora, obviamente, com especial destaque para a parte imobiliária, né? Porque o que a gente percebe na prática, e o Rodrigo atua bastante nisso, ele fala bastante disso no artigo, é que os herdeiros a morte, e aí quando vai fazer a sucessão, aberta a sucessão,
eles querem vender os imóveis. Tá, mas o imóvel não está com propriedade. O imóvel, ele só tem a posse daquele imóvel. Como eu regularizo? Não raras vezes tem outro inventário em curso para regularizar. Só isso demanda um tempo enorme. Tem menor, tem que ser judicial, não tem o dinheiro para pagar imposto. E aí o inventário, que era para ser uma coisa simples, e que seria para acabar rapidamente, como prevê o CPC, demora, acaba demorando. Então, assim, se a gente não advertir o cliente e as pessoas sobre isso para o planejamento, a gente não fez o nosso papel, né? Porque para que ele seja efetivo, a gente tem que conhecer a fundo aquele próprio sistema. E até verificar onde vai ser o inventário. Porque se dependendo dos imóveis, eu posso, no estado X ou no estado Y, talvez um estado seja mais sério, com um bom sistema. Há processos hoje no Brasil que você inicia físico. Eu até vou evitar falar o nome do estado, mas há processo judicial em 2020, lei de processo eletrônico de 2006, e o processo é físico. Sabemos que o processo eletrônico, com todas as suas dificuldades, ele tem uma celeridade, uma facilidade de acesso muito maior. Então, isso é importante pontuar no inventário e no planejamento imobiliário, ou na propriedade imobiliária, para garantir a liquidez. Porque a liquidez, antes de tudo, é um conceito econômico. De você ter, como eu falei no início, 100 mil reais em dinheiro é diferente de 100 mil reais num patrimônio avaliado. E muitas vezes você não consegue nem vender por esse preço. Então, o que é que você quer? Então, os herdeiros precisam estar cientes disso, as pessoas precisam estar cientes disso. Nós temos que advertir-nos desses eventuais caminhos tortuosos, essa palavra que o Rodrigo até usa, está no artigo também, esses caminhos tortuosos que a gente passa para que a gente consiga até explicar isso para as pessoas que precisam disso para fazer o planejamento. Dentro eu gostaria de fazer umas observações, só destacando mesmo, por exemplo, lá no início você falou da necessidade de se buscar liquidez, porque não existe, né? O Daniel deixa isso bem claro, acho que ele está escrevendo também um artigo sobre essa questão da Sesine, né? Que não existe Sesine no Brasil, já que nós somos obrigados a passar por um inventário. Então, começa a dificuldade daí. Importamos um instituto que, não, na prática, na verdade, é só uma transmissão subjetiva e não efetiva, eficaz e assim por diante. Outra observação que eu gostaria de fazer dentro da sua fala, que é exatamente essa questão que o Daniel destaca, que como tem essa variação de 27 estados, com alteração, cada estado com a sua autonomia tributária, existe todo Hoje em dia eu fiz uma live que vai ser inclusive com o próximo palestrante, sobre parques sucessórios, que ele do Amazonas, né, que é um dos estados que mais baixo tem ITD, ele falando de empresas de São Paulo, de famílias grandes, fazendo toda a transmissão de bens móveis lá no Amazonas, né? Por quê? Lembrando as pessoas que bens móveis você pode fazer extrajudicial e levar para qualquer estado que for mais conveniente. Bens imóveis. O bem imóvel, por ser natureza própria terreno, tem que ser aonde está radicado o imóvel, né? Então, a gente tem essa peculiaridade. Então, isso é muito importante, que dentro de toda essa estratégia que a gente pensa para um planejamento, mas outra coisa também que me chamou a atenção na sua fala, nas suas considerações, é também a questão de expor para o cliente não só as dificuldades, mas também a necessidade, na verdade, de ter um diálogo com esse cliente, de uma análise desse cliente, que é o que o Daniel nomeia de customização do planejamento sucessório, né? E até temos um artigo, eu e ele, no Conju. Se alguém puder botar aqui o link, Rodrigo, se puder botar o link do Armadilhas do planejamento sucessório, que está no Conju meu, do Daniel, que a gente fala da necessidade dessa análise subjetiva dessa família. Até às vezes são necessárias intervenções de outras áreas, seja de psicologia, para se analisar o potencial daquela família, de herdeiros, características, como também de mediação. Então, são as áreas afins, né? Porque, só lembrando, estou ótima, Cebolinha, só recordando
que o planejamento sucessório ele tem essa peculiaridade da interdisciplinariedade. Por isso que eu achei tão interessante esse teu artigo com o Rodrigo ser de um processualista com um civilista. Tem outros artigos dentro dessa peculiaridade, o da Ana Carolina Brochado também, ela civilista, e o marido, o Alexandre Miranda, processualistas. Então, esse eu acho que vem enriquecer dentro das suas áreas a problemática e trazendo isso exatamente com a dificuldade. Obrigada, Maici. Maici botou aqui o link, o Rodrigo também. Obrigada aí, gente. Silvia Teixeira, de Belém Pará, minha mãe dando alegria aí de estar entrando na live. Meu pai também. Que maravilha. Família é para essas coisas também, né? Minha família está acompanhando gente. Também. Ô, Dani, mas é verdade. E um ponto assim, e eu estava aqui pensando, quando você falava aqui, eu ficava pensando. A preocupação de expor isso para o cliente, mas o advogado também tem que tomar bastante cuidado com algumas coisas. Porque, vou dar um exemplo também assim, básico e corriqueiro. O advogado, quem atua no Brasil, são os 26 estados e o Distrito Federal de sistema, ou de TCMD, você imagine quantos sistemas eletrônicos nós temos para protocolar inventário, para responder, para entender. Então, assim, eu contabilizei aqui, eu advogo atuo no Rio de Janeiro, especialmente, mas também em outros estados, 13 sistemas diferentes de atuação que o advogado tem que compreender, a contar o prazo daquele sistema, entender como funciona, certificado digital, assinador digital, e tudo isso conta para ele entender também o trabalho dele na hora de fazer aquele inventário. Porque, além de advertir o cliente desse tortuoso caminho, muitas vezes, você tem que entender, e como você falou, são várias disciplinas que se juntam para que a gente possa dar uma resposta mais eficaz para o nosso cliente, quem procura a gente, até também para a própria academia. E quando o Daniel fala do Sistema Brasileiro de Sucessões, é bem isso. É não entender a sucessão como uma sucessão única, né? Entender a parte tributária, entender a parte processual, notarial. E eu acrescento aqui, não sobre esse sistema que o Daniel fala, mas assim, isso daqui é um advertência aos colegas. Muitos colegas atuam em sistemas que eles não lidam de uma forma correta e realmente é difícil para o advogado compreender todos os sistemas de uma forma de um dia para o outro. Então, é importante também o conhecimento desses sistemas, mas também até a própria ordem dar um suporte para os advogados, porque o Brasil é plural demais. Como eu falei, há processos físicos em 2020 com a lei de processo eletrônico de 2006. Eu falo que processos que iniciam físico. Isso, para mim, enfim, o processo ser físico, eu até entendo, mas ele começar físico, eu tenho dificuldade ainda em entender. Até porque a gente busca, pela parte processual, a celeridade, a economia, a razoável duração do processo. Isso é importante. Isso também para o inventário. Isso também para o planejamento. Porque é muito melhor você planejar um inventário em que o processo é eletrônico do que um processo físico. Então, aquele tempo que você imaginou, ele pode ser muito maior, né? Você pode surpreender muito mais. E por isso que o inventário extrajudicial, de alguma forma, ele veio como uma opção, como uma ideia de diminuir esse tempo, né, do inventário. E essa ideia de mediação é muito importante. Eu queria até falar sobre ela aqui rapidamente, Dani. Se você me permitir, obviamente. É de um caso que a gente teve no escritório que... o caso é de 97, né? E, portanto, 23 anos. E a discussão maior dos imóveis. O patrimônio imobiliário. E aqui eu não estou nem falando da propriedade, e sim como seria a divisão. Porque fulano X queria a casa da esquina, fulano Z queria a casa do meio. E a casa do meio é até mais barata do que a casa X, mas existiam brigas, existia um apego emocional. Não dá para simplesmente a gente chegar e falar, é tudo patrimônio imobiliário, tem que dividir. Não, também a gente tem que entender. A gente tem que entender aquilo ali. E a mediação, foram 4 sessões de mediação, que culminou num acordo de um processo de 23 anos, repito. E a variada disciplina conseguiu convergir para um resultado que, em um mês, um processo de 23 anos, tivesse um termo, né, de um acordo lá na sessão de mediação para que pudesse gerar efeitos e que as pessoas pudessem sair dali, de alguma forma, se sentir que houve uma prestação jurisdicional eficaz, né? Então, talvez,
se em 96, ou antes do falecimento, tivesse planejado isso, essa mediação não teria acontecido porque esse instrumento já seria ser realizado. E a gente tem que pensar isso. Não pode ser tabu falar de planejamento sucessório. Na verdade, a gente tem que né? Eu acho assim, não tem mais como não pensar. Tem até um artigo com a professora Daniela Mucilo, que é sobre alguém falou aqui, principalmente agora nesse período de pandemia e tal. Carol, Eu tenho esse artigo com a Daniela Mucilo, naquele livro coordenado, inclusive, aí pela Marília Pedroso Xavier, da Ana Luísa Maia Nevares e da Silvia, também Felipe Margazão, de São Paulo, onde nós botamos Covid, o livro chama Covid, Impacto nas Relações de Direito de Família e Sucessões. E o nosso artigo Covid e planejamento sucessório. Não é mais momento para postergar. O tanto de solução que uma advocacia preventiva pode facilitar, porque muitas vezes esses imóveis também ainda estão sem estarem regularizados, aí são custos a mais. Então, se você já vai pensando, você vai ao longo do tempo regularizando esses imóveis, então você já vai adiantando e não deixando tudo para o momento que você já tem uma dificuldade de liquidez, porque mesmo que você tiver dinheiro, você vai precisar de alvará judicial para liberação do dinheiro. Por isso que o seguro saúde, seguro de vida, é um instrumento tão interessante, que você pode fazer vários tipos de seguro, você pode fazer mais de um tipo de seguro e com finalidades diferentes. Inclusive, às vezes, com verba seguro para pagar o imposto dos IPDs. Se faz um cálculo, mais ou menos, e faz o seguro com aquela finalidade. Então, planejamento hoje, em cada área, eu vejo cada vez mais isso necessário. Esse diálogo, entender essa família, entender o que querem fazer com o patrimônio, porque quando eu digo planejamento não tem fórmula, né? Planejamento sucessório não tem fórmula, mas você vai passar sempre por 3 variáveis que, dependendo de cada situação, é por isso que eu provo que não tem fórmula, né? Que é a questão uma é a qualificação da pessoa, que eu digo que essa qualificação não pode ser só objetiva. Qual é o estado civil do Willis? Ele tem uma união estável, ou é casado, regime tal, tem herdeiros necessários, não tem, que filhos, se tem, que idade, já são casados, qual o regime de bens. Isso é só uma análise de uma qualificação da pessoa de forma objetiva. Eu preciso da subjetiva também, como falei, que a gente destaca nesse artigo do Armadilhas do Planejamento Sucessório, que está no conjunto, que é entender como funciona essa família, quem seriam os possíveis herdeiros, quem vai trabalhar ali ou não. Tatiane, muito bem, Tatiane. Marcando território, marcando território. É isso aí. E também, quando eu digo também da qualificação, eu digo, não é qualificação, do patrimônio. O levantamento do patrimônio não pode ser só quantitativo. Até no início a gente vai elaborando mais as ideias e vai pensando, e quanto mais aula você dá, mais você vai ir trocando ideia com outras pessoas, com os alunos também, vão chegando com circunstâncias. Vou te fazer uma pergunta depois sobre uma questão de processo, saber sobre o negócio do inventário. Mas tudo isso, essa qualificação não adianta só. Às vezes eu até podia dizer, você pode utilizar tais instrumentos para um patrimônio X. Mas não adianta só, não é quantitativo, é qualidade. Preciso saber qual a qualidade daquele patrimônio. Aquele patrimônio é constituído 30%, 50%, 80% de imóveis, em bens imóveis, em bens digitais. De que forma que está constituído esse, né? E como está a regularização? Eu preciso desse ativo e passivo só, mas eu não preciso só uma ordem de grandeza de 50 milhões, de 10 milhões, de 1 milhão. Eu preciso saber
e quais as intenções querem, quais os objetivos. Tem um mapa mental da professora Simone Tassinari, inclusive está aqui no Mealink, quem quiser, ela escreveu um artigo nos 2 tomos, um com tributarista e o outro com societário. E na apresentação dela, que foi a primeira apresentação de lançamento do Arquitetura, ela fez um mapa mental que está na minha bio aí, disponível no... tá lá, procura lá que tá lá, planejamento patrimonial e sucessório. Por quê? Isso é importante saber o que se pretende. No último congresso também, o Daniel fez um mapa mental sobre o tipo de imóveis, que é importante na hora também da análise. O que se pretende? Qual é a natureza do direito do imóvel, né? Porque dependendo da onde e que natureza, de que tipo de imóvel nós estamos falando, tem repercussões diferentes, né? Então, realmente, eu acho que o planejamento ele é necessário. Você destacou também que a questão do extrajudicial ele dá uma agilidade maior, então, com isso, também você pode estar, lógico que tem os casos quando tem circunstâncias que é obrigado ao judicial, temos que entrar ali, mas se você tem, e aí é esse outra vantagem do planejamento, é você decidir, é você ter o poder de decisão do que você quer fazer com o seu patrimônio, no sentido de você quer, né, que o judiciário vá organizar seu patrimônio, ou você... E aí isso é uma antecipação. Essa advocacia preventiva, que hoje em dia ela é tão mais... dar uma qualidade para os advogados no sentido dessa prevenção, né? Até é como você falou, e o caso concreto é que vai delinear realmente como será o planejamento sucessório daquela pessoa, né? E você vê os ativos e o passivo dela, e você, enquanto advogado, até você mesmo fazer uma liquidação, até com apoio de, né, e de várias áreas, também uma liquidação tributária, de patrimônio e tudo mais, tudo isso no mesmo sentido, você saber, ao ser preventivo, e evitar um futuro litígio lá na frente, né? Até eu escrevi com o Daniel lá um artigo no Conjur sobre as convenções processuais e o testamento, que é um tema polêmico, que eu não vou entrar aqui na polêmica dele aqui, mas também não, seria... Mas põe aí, gente. Rodrigo, põe aí, por favor, o link aí desse artigo do Daniel com Ives. Que foi até engraçado que muitos cartórios começaram a compartilhar esse artigo, né? Porque, mal ou bem, seria algum instrumento que a escolha do foro, do inventário, e se os herdeiros aceitarem, vai ser aquele foro lá. Mas veja, mostra a ideia do autor da herança, né? Então, se a gente pensar que é dele a ideia, é isso, assim... determinar o momento, é você ter o controle do que você quer exercer e conseguir essa organização. Então, o planejamento, ele te tira de uma posição passiva, que fica à mercê de um judicial, e você fica a todas as dificuldades burocráticas de demora, de lentidão. Obrigada aí, Daniel. Já botou aí do Conjur o artigo de vocês. Como também não só dessa forma, mas e quantos outros instrumentos não pode citar? Nós estamos falando aqui, seguro de vida, o próprio doação de instrumentos que podem ser utilizados em direito imobiliário, que você pode estar doando já em vida, quer dizer, você deixa de ficar à mercê para ter uma posição mais de decisão, né, de momento, e de você poder fazer isso com uma economia tributária, processual, de tempos, né? Porque mesmo você tem ações testamentárias, questionar alguma coisa, mas tem a natureza específica das ações. Dani, só para destacar que o professor Marco Antônio, que é meu professor do mestrado queridíssimo, ele tem um artigo no livro, né, sobre ações testamentárias e que, enfim, vai imperdível a leitura, porque o que o Marco escreve tem sempre que ler. Então, é só para destacar isso também. Eu fiz uma live com ele, acho que tem poucos dias, acho que 2 semanas. Eu vi a live. Semana.
40 minutos, mas valeu por 2 horas, né? De informação, de conhecimento. Foi, porque ele teve uma convocação pela PGE, alguma coisa assim. Mas eu acho que essa é uma outra vantagem. Lógico que o planejamento também tem as desvantagens, que às vezes é o custo, essa organização, mas que isso é pequeno perto de uma briga ou de um litígio futuro, de uma judicialização, de uma dilapidação patrimonial, né? Então, eu acho que ter esse controle. E, lógico, também essa questão da autonomia, eu fico um pouco preocupada, do autor da herança, que a gente já vê em muitos testamentos a necessidade de uma flexibilização dessa imposição, seja através de cláusulas restritivas, uma certa limitação a essa vontade, porque apesar do direito das sucessões estar, e não só no Brasil, mas o princípio da autonomia estar mais presente no direito das sucessões em geral, no mundo ocidental, vamos dizer assim, a gente tem que ver a circunstância do Brasil, né? E fazer um recorte. E aí eu estou dizendo que nós estamos vivendo uma sociedade machista, conservadora, desigual. Então, assim, todas as circunstâncias dá muito poder a essa autonomia e, em vez dele, o autor da herança, utilizar o planejamento como uma forma de igualdade, de propiciar a igualdade, inclusive que seja quantitativa, e tem um artigo muito interessante da Carol também, na Carolina Brochado Teixeira, com Alexandre Miranda, que é sobre a qualificação e a quantificação do patrimônio. No caso, de deixar quinhões, eu deixo ações para os filhos, e para o filho homem e para o filho mulher, mas o deles tem direito ao voto, né? Olha o poder que aquilo dá. E aí, até falando, linkando ao direito imobiliário, é muito comum, e tem um artigo da professora da Ana Carla Matos, que é no tomo 1, dela com a Isabela, que é exatamente sobre essa questão do gênero, que muitas vezes fica o imóvel como se desse segurança para a filha mulher, que tem os custos de PTU, de manutenção, que é um patrimônio que ele atende a desvalorizar, como carro, né? A tendência, não sei que tem um grande investimento, aí são fatores excepcionais, construção de um metrô do lado, que venha valorizar aquela área, ou uma questão de segurança, são fatores que não estão dentro dessa estratégia. Mas, só fazendo esse recorte da Ana Carla, que ela fala que essa desigualdade, que às vezes se deixa o imóvel para a filha mulher, como eu disse, para dar essa segurança, e para os filhos homens é a administração das empresas, não só as ações, mas a própria administração, gestão. Quer dizer, então a gente também tem que tomar um pouco cuidado. Quando eu digo que são essas 3 variáveis, a qualificação do autor, a questão do patrimônio, que não adianta só a quantificação, eu tenho que também ver essa qualificação do patrimônio, e a vontade desse autor da herança, mas também que ela tem que ser contrapostas a essas desigualdades, e que o planejamento ele tem que ser utilizado não como uma forma autoritária, mas eu acho assim, quando eu digo que é bom você antever, ter segurança do que você quer, inclusive do diálogo, seja por mediação, às vezes só mesmo já estar trocando ideias, quer dizer, o planejamento, a gente sabe da dificuldade do brasileiro de falar de morte, de não gostar, porque é incrível, a gente acha que não, mas olha, você não acredita de como as pessoas falam, não quero pensar, né? Parece que atrai. Como assim? É organizar, é pensar, todo mundo vai morrer, né? A questão é como e quando. E aí... Exatamente. Não, Dani, exatamente. E tem um detalhe, né? Assim, você está falando, eu estou aqui pensando, e me destacou 2 pontos. Você conhecer realmente as dimensões. Muita gente fala do Brasil, mas não conhece o Brasil de verdade, né? Não conhece o interior, do Nordeste, do Norte, alguns aspectos do próprio Rio de Janeiro aqui que a gente não conhece. Isso é importante também conhecer para a gente dar. Mas o que me chamou a atenção aqui foi quando você falou o custo. Muita gente acha que é caro, não sei. Custo é prioridade. Preço é prioridade. Quando a pessoa morre e abre o inventário, fatalmente vai ter que pagar aquilo ali e tudo mais. Mas perceba, se você é uma pessoa organizada financeiramente, você se preocupa
com essa organização, até pela vida mesmo. Como você falou, a vida hoje é dinâmica. A gente vive num estado, no Brasil, no país de dimensões continentais. Se você antecipa a sua prioridade para se resguardar lá na frente, inclusive pensando nos seus herdeiros, nas pessoas que em tese iriam herdar essa herança, você está sendo organizado. Então, você tem que mudar um pouco, aí você tem que inverter aquela prioridade que seria no final, no meio, no início, porque isso também é uma preocupação com quem você, até com quem você ama, porque é difícil você falar. E, como você falou, não quero falar de morte, não, tem que falar. Não quero falar de dinheiro, não, tem que falar de dinheiro também. Não, eu digo que a sucessão tem que ser assunto de mesa de domingo, sim. Exatamente. Entendeu? Não tem. Porque tem que falar, exatamente. E é engraçado, Dani, que aí minha família fica assistindo isso, aí pode pensar, mas tem que falar, e a gente tem que... Não é falar só de morte, é falar de planejar a morte, né? E isso não tem que ser visto como uma coisa ruim, tem que ser uma coisa necessária. E também, no final das contas, também como uma coisa econômica. E até como forma e instrumento, que eu acho que você foi muito feliz no seu comentário, de verdade, diminuir eventuais desigualdades com os herdeiros, né? Como uma forma de você não só deixar a sua vontade, mas como instrumento de diminuir eventual desigualdade que existe entre eles. Então, eu acho fundamental o que você falou, porque a gente precisa olhar isso de uma forma. E o advogado participa disso. Não dá o advogado falar só de Código de Processo Civil, falar de Direito Civil. Aí ele pega a OAB dele e guarde, porque eu sou, nesse ponto, eu sou bem incisivo, bem firme nesse ponto. O advogado ele tem que ter também muitas facetas. Ele não pode se obrigar a saber todas, mas ele tem que entender várias... aliás, se ele quiser atuar de uma forma que seja eficaz para o planejamento, para o cliente, ele tem que se... De alguma forma, ele tem que ser um pouco de cada coisa e ele entender aquilo ali e trabalhar com os profissionais que, de uma forma, eles formem algo que, de alguma forma, faça a finalidade do planejamento, né? Que é dar eficácia e prever algumas situações, diminuir custos e dar efetividade ao interesse da pessoa que elabora. Então, isso é bastante importante. E aliar a prática, a academia, aos pensamentos e a tudo que a gente fala aqui, o que a gente tentou também fazer no nosso artigo, o Rodrigo, comigo, que a gente tentou buscar e mostrar, e o mais importante é divertir. A gente faz várias advertências no artigo. A gente não dá uma resposta, a gente explica os riscos. Se você pegar, Dani, o nosso artigo e ler o artigo, eu fiz essa leitura hoje, tá? Você fala assim, nossa, eu estou vendo as advertências. E perceba, a advertência não é desestímulo. A advertência é como eu lidar com aquilo para que isso vire um estímulo. Então, você tem que pensar a advertência como algo necessário. A gente não só diz o que você quer ouvir, a gente diz o que você precisa ouvir. Isso é importante. E eu, pelo menos, eu atuo bastante assim e penso bastante assim, porque eu acho que é assim que a gente diminui, a gente explica e até mitiga eventuais riscos que podem existir, né? E é por isso que você, com a sua tese de planejamento sucessório, com o seu tomo 1 e tomo 2, está tendo um sucesso, porque, de fato, não tem como. As pessoas precisam falar disso e, com a sua coordenação dos artigos que vem aí, realmente é um prato cheio para que as pessoas, os profissionais, tenham munições para enfrentar esse tema e esse desafio desse sistema de sucessões que é tão difícil e tão, enfim, tão difícil a fala, né, para ele. Então, assim, realmente é uma honra para mim e falo pelo Rodrigo, não tenho procuração não, mas já está otorgada aqui, tacitamente, porque é uma honra para a gente ter falado no seu livro e ter, de alguma forma, contribuído num tema que a gente vê bastante, que a gente, enfim, gosta bastante também. Não, o artigo de vocês ficou excelente, porque traz esse viés, aborda todas essas... Em poucas palavras, eu acho que a síntese do artigo de vocês abordam a obrigatoriedade do inventário, o ônus do tempo, vocês trabalham a CESINE, planejamento como uma solução, utilizar-se mais do extrajudicial, as questões tributárias, tempo, né, a questão do tempo e de custos. Então, vocês vão trazendo todas essas observações aí de uma forma com viés bem prático, que é isso, né? Eu acho que as pessoas buscam no planejamento, no arquitetura,
uma boa doutrina. Eu acho que eu tenho feito isso com sucesso, mas eu acho que é muito importante. Por isso que eu agradeço a todos que, desde quando a arquitetura, ousei coordenar uma obra sozinha, e eu tive uma experiência muito grande, né, com planejamento não, com pós, então eu sempre tive acesso e proximidade com professores jovens que estavam mestrando. Então, com a pós, 10 anos que eu trabalhei com a pós de Direito Civil Constitucional, do CEPED da UERJ, do professor Gustavo Tepedino, isso realmente me deu uma bagagem de estar sempre dialogando com os jovens também. E, ao mesmo tempo, eu trabalhei muitos anos com congresso, com know-how de fazer eventos, coordenando, né, programação científicas e também trabalhando desde ministro do STF, que vinha para o congresso, a professores mais novos também, que às vezes a gente já ia inserindo dentro dessa química, né, que é fazer a coordenação científica de um evento. E eu gosto muito dessa mistura, então eu agradeço mesmo a todos que sempre acreditaram. O 2, quando eu fiz o convite, eu acho que foi bem mais lá atrás do que né, o 1 já era um sucesso, mas. E aproveito para falar dele, gente. Ainda perguntam: é o mesmo? É uma nova edição? Não. Esse artigo é o que a gente chama de tomo 1. Ele não está escrito tomo 1, mas ele vai vir só numa nova edição. Agora mesmo fazendo mais tiragem dele. E o. Deu um corte. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. E o novo, que é ele em azul, que são 40 artigos, são mais de 60 autores, e eu trago muita gente nova, e o que eu gosto de todos os dois, tem gente do norte ao sul do país, sabe? Essa diversidade que eu represento, que você representa, estamos lá, sabe? Então, o primeiro, eu lembro, estava o Zeno, do Pará, o Rolfo Madaleno, no sul. Agora tem o Rafael Cândido, que é a próxima live. Já faço um convite aqui para o Caio, para a gente já agendar o Arquitetura do Planejamento em Pauta, só avisando as pessoas. Vai interromper agora, a última do ano é dia 22, e a gente retorna em janeiro, dia 12, se eu não me engano. E eu já estou começando a fazer os convites. Caio, te entro em contato e conto com você aí, hein? Para estar representando o seu artigo. Então, gente, são 2 obras, mas todas 2 estão no link da minha bio e com descontos até dia 31/12 de 30%. É o presente da Fórum para vocês. E, gente, esse livro está esgotado, que é a tese minha de doutorado. Ele só tem digital. Engraçado, tá caindo. Mas está saindo a 3ª edição agora em 2021, para quem gosta do papel e assim por diante, ele mais atualizado. Falado dos vídeos, da programação do Arquitetura do Planejamento em Pauta, eu quero mesmo agradecer, sabe? E te fazer uma pergunta, a gente ainda tem 4 minutinhos aqui no final. O que te fez vir para o Rio de Janeiro? Dani, vários fatores. Varíssimos fatores, né? Tá me ouvindo? Tô. Ah, tá. Eu me formei em Sergipe, né? E eu sempre tive a vontade de morar no Rio de Janeiro. E eu já namorava uma carioca, né? Aqui do Rio de Janeiro. A Tatiane eu morava em Sergipe, lá no Rio. E eu tinha muita vontade de vir para cá, né? Estreitar esses laços e fazer o mestrado lá na UERJ, que na minha área processual, que a UERJ tem, que é a Casa do Barbosa Moreira, nosso professor de todos nós mesmo, que a gente ama. Então, assim, você uniu 2 coisas, assim, importantíssimas para a consolidação em qualquer lugar. E eu vim para cá. Só que eu vim para cá, não conhecia um advogado. Eu vim para cá, não conhecia um advogado. E agora já estou, enfim, familiarizado o sistema, os advogados, as pessoas, a Faculdade de Direito da UERJ, que eu considero hoje a minha casa, né? Que é o meu canto também lá.
E isso é muito importante. Eu, hoje também continuo com Tatiane, ela já falou aí que estamos em processo de casamento, né? Então, a UERJ também já está enraizada aqui um pouco em mim, sem deixar de lado as minhas origens, que é Sergipe, que eu sempre levo o nome do meu estado no início de qualquer fala minha, porque foi ele que me deu os subterfúgios e as minhas armas e as munições para que eu pudesse estar aqui hoje, na Universidade Federal de Sergipe, e agora eu estou buscando, né, tentando ser um pretenso processualista e em busca de algumas coisas que me ajudem a trilhar caminho na profissão. E aí eu queria fazer um registro aqui, Dani, ao pessoal do Bucarmarã, do escritório que eu advogo, as pessoas do Daniel, do Caio, do Rodrigo, que escreveu comigo, meu irmão Kim, da Luísa, da Luciana, que acabou de ter um filhinho agora, Pedrinho, e são as pessoas que convivem comigo e me aturam um pouco esse sotaque, né? Que no início era a coisa que o pessoal mais falava. E a primeira frase que eu ouvi de um magistrado aqui foi: doutor, esse sotaque engraçado é da onde? Eu falei: olha, engraçado ele não é não, mas ele é de Sergipe, né? Porque diferente ele pode ser, mas engraçado ele não é não. Então, cada um tem suas particularidades, suas qualidades, e é isso que faz da gente um povo tão... No final das contas, a diferença nos une, né? E é por isso que talvez hoje, eu do Sergipe, você parar, a gente está aqui juntos falando do Rio de Janeiro e de um tema tão engrandecedor para todo mundo, né? Então, eu acho que isso é muito importante, e eu, mais uma vez, e aqui de coração, eu agradeço demais o convite, não só da live, como do livro, e todo o carinho que você tem pela gente, pela equipe do Bucarmarano. E aí eu agradeço também ao Daniel, mais uma vez, por todas as oportunidades que foi me dada. Eu falo para ele que a gente pode um dia não estar mais juntos na advocacia, mas ele sempre será o meu mentor desse início, desse critério que a advocacia exige. E também o planejamento sucessório, né? Porque não existe um bom planejamento sucessório sem um advogado que se preocupe, que se antecipe aos problemas que vão vir. Obviamente, não a todos ele vai conseguir, mas ele tem que fazer uma análise de risco, isso é importante. E, enfim, só mais uma vez, é meu irmão que está aqui, no Kim, de São Paulo, está aqui toda hora comentando aqui. É um prazer imenso estar com vocês aqui, de verdade. Muito obrigado, Dani. Não, eu que agradeço, e é muito legal, assim, eu que sou de fora também, né, que eu sou de Belém, as pessoas não notam o meu sotaque, tem uma acentuação mais, meu mais anasalado também, banana, Ipanema, não é Ipanema. Mas eu também escolhi o Rio, não, cheguei aqui sem conhecer ninguém também, sem nem conhecer ninguém. Eu era uma graduanda ainda, transferi, queria uma boa faculdade, eu fui formar na PUC, eu sou puciana, com grande orgulho, e depois escolhi fazer o mestrado, doutorado na UERJ. E aí, engraçado que hoje eu vendo o CAN, né, que é Cândido Mendes, é a mesma sigla, né, Daniel, da Universidade de Camerino, é o CAN também, a abreviação, né? E aí tivemos, e foi lá que eu conheci o Daniel, mas começamos o processo juntos de mestrado, aí fizemos essa pós lá, depois processo de doutorado juntos, Max Planck na Alemanha, e só foi estreitando aí nossa amizade. E vamos encerrar, porque senão me emociona. Ah, não, mas faz parte também. Mas é isso, Dani, é isso. A pluralidade do Brasil faz com que as pessoas se encontrem e se reencontrem, que possa passar alguma coisa, seja no direito, seja na vida. Eu acho que cada história traz consigo algum aprendizado, né? Cabe as pessoas escutarem, de alguma forma, tirar um certo proveito. Percebo que muita gente, às vezes, não tira o proveito necessário, mas aí nosso papel é sempre tentar fazer o nosso melhor. E é por isso que eu agradeço. Não se emocione não, porque sua história é linda e eu sou muito fã dela. Então, tem até um podcast fala sobre ela, tem sobre ela lá, e depois eu divulgo o pessoal aí. Eu vou até botar o podcast também lá no meu Linktree, que agora eu tô com o Linktree com vários links. Tem canal do YouTube também, gente. Todas essas lives estão no canal do YouTube, né? Daniele Chaves Teixeira. E tem muito material. Esses Em Pautas é um material super legal, que é esse diálogo, você conversa com os autores, falando, apresentando mais o artigo de cada um. Bem, vamos aproveitar antes que caia. Beijo grande. Valeu, Dani. Beijão. Muito obrigado. Marano, ao Rafael Rodrigo Lincoln, também. Abração. Tchau.